Agradeço a dedicação, sempre, com muito carinho e muita boa vibração. Namastê. Agradeço a dedicação incansável. Tudo que você faz, representando aqui a Lígia, né? Muito obrigado, Kika. Agradeço ao Espaço Natividade e a vocês que aqui vieram contribuir com a sua fagulha divina e trazer essa verdade que pulsa. Namastê. Eu sou o Sati, eu sou monge, aprendiz da consciência, meditador, e vim aqui conversar com vocês, a essência de vocês. E aquilo que a gente é muito mais do que aquilo que a gente acha que a gente é. Respire, solte o ar, tudo bem, hein? Há uma coisa tão bonita e tão útil pra gente, que é a capacidade de não perceber tudo ao mesmo tempo. Essa tal de onisciência deve dar um trabalho muito complicado, não sei se vocês já pensaram nisso. Você saber exatamente, nesse instante, qual é o horário dos metrôs de Berlim ia confundir um pouco a sua cabeça. É muito bonito que o ser humano, para poder evoluir, seja limitado, mas que na essência dele ele seja ilimitado. Mas, não sei na cabeça de vocês, na minha isso dá um nó. Como assim a gente pode ser ilimitado, ilimitado? Gera situações até cômicas. O mestre do mestre do mestre do meu mestre. A palavra em sânscrito para linhagem é até bonitinha, porque ela literalmente é de um para outro. E o som fica parampara, parampara, parampara. Então o nome de linhagem é parampara. E o mestre do meu mestre chamava-se Chelapa Swami. E Chelapa significa, em Tamil, na língua Tamil, significa pai rico. Porque ele era alguém que pedia comida para sobreviver. Lá no sul da Índia, no Ceilão. Então ele vinha com uma cumbuquinha e falava, você tem uma fruta para me dar? Você tem berinjela? Ele adorava berinjela. Você tem berinjela? Ele cozinhava se desse berinjela. Você tem algo para me dar? Você tem algo para me dar? Aí ele punha a cumbuca no chão, aí ele falava assim, sabe? Eu sou dono de todo o dinheiro em todos os bancos do mundo. Aí ele pegou o apelido de pai rico, porque ele era um velhinho que virava para as pessoas e falava assim, você tem uma moeda para me dar? Sabia que eu sou a pessoa mais rica do mundo? Que todo o dinheiro é meu? Você tem uma comida para me dar? Então esse paradoxo, que aparentemente ele era só alguém maluco, na verdade vem de meditações muito profundas, muito profundas, muito profundas. E dessa diferenciação, a gota d'água é o mar ou ela é só uma gota d'água? Se você na essência da essência da essência, você é a mesma energia que flui numa estrela, você é parte da estrela? Ou os dedos são parte de mim ou são uma coisa separada? E aí a gente vai percebendo, são 5 dedos, mas se eu aprofundo um pouco mais, eu falo é uma mão. Mas se eu aprofundo um pouco mais, eu falo é um braço. Mas se eu aprofundo um pouco mais, eu falo é um ser. Depende do nível que eu olhar. Os dedos são eu ou não? Você é dona de todo o dinheiro em todos os bancos do mundo ou não? É uma questão de profundidade da percepção daquele instante. Se você se conecta com a essência da essência, a origem da origem, e o tudo do todo, você é as pedras na beira do rio nesse instante. Você é todo o seu potencial, o tempo todo. Mas aí como que a gente pode ser tudo? E aí a gente não é tudo como expressão. Essa é a diferença. Você não é tudo como expressão, você é tudo como essência. Da mesma maneira, como se a gente assiste uma televisão, todas as imagens são feitas de luz. Luzes coloridas. Os gatos e cachorros devem achar que a gente é maluco, porque a gente trabalha na frente do computador. Aí eles devem achar que a gente perde muito tempo apertando botões para fazer as luzes coloridas ficarem como a gente quer. É isso a tela do computador, são luzes coloridas. Aí fica no jeito que a gente quer, a gente fala, nossa, fui bem hoje. Escrevi um e-mail.
Mas é isso, são luzes coloridas. Quando você assiste uma TV, são luzes coloridas. Se você é a luz, você é todas as imagens. Então, na essência, você é a luz. Na essência, você e esse tecido são a mesma coisa. Mas na expressão, não. Na expressão, esse tecido está aqui abraçado em mim. E você está sentado aí, ou está aí, oi, namastê. E a gente entender essa dicotomia e esse aparente paradoxo. Peraí, eu sou infinito de tudo ou não? Eu sou alguém que tem que pagar a passagem do ônibus, ou eu sou o filho infinito do universo que tem todo o dinheiro de todos os bancos do mundo? Ambos. E aprender a lidar com esse ir e vir com agilidade é o que nos propõe o Vedanta, que é a filosofia dos Himalaias e da Índia, e que gerou todos os Upanishads. É o que nos propõe o budismo mais profundo, e é o que nos propõe o cristianismo mais límpido, que diz, eu e o Pai somos um. E milagres maiores do que os meus vocês poderão fazer, Jesus disse. Mas a gente não acreditou muito. Ele não falou que, olha, ele podia e a gente não. Pelo contrário, o reino de Deus está dentro de vocês e dentro de mim. Dentro, não na expressão. Então, se eu na expressão quiser ser excelso e criador de universos, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. Se eu quiser sair voando, talvez não dê muito certo. Mas internamente, a minha energia é esse todo. E por que é importante a gente mergulhar nesse todo? Porque ele nos liberta dessas ilusões do apequenamento. A sua essência te liberta das ilusões do apequenamento. Porque é difícil a gente trocar 6 por meia dúzia. Porque vem o mundo e diz, conforme a gente está crescendo, olha, a vida é dura, viu? E olha, você não é muito legal. E olha, a gente envelhece, viu? Olha, no fundo, vai dar certo, né? Vai ser lindo, mas vai ser ruim. Isso é o que o mundo nos diz. E é difícil a gente trocar uma coisa por uma coisa igual, de mesma vibração. Então eu tento trocar a minha ideia de vai dar errado por vai dar certo. Mas se eu troco pela mesma vibração, assim que eu me distraio, o cérebro inverte de novo. Não, eu estou otimista, vai dar certo, vai dar certo, vai dar errado, vai dar errado. Não, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo. Enquanto que se a vibração é diferente, subo, me liberto disso tudo, subconecto. Não tem como eu trocar aquilo por isso. Essa ideia do vai dar certo, ela vem com uma potência autopropulsora que vai fazer coisas acontecerem, portas se abrirem, karmas se diminuírem. E aí não há como eu confundir uma energia com a outra. Porque ela vem com uma potência, e o elefante não é o rato. Mas se a gente tem 2 ratinhos, um ratinho de uma cor, um ratinho de outra, a gente troca. Ah não, está aqui meu otimismo e meu pessimismo, eles ficam fazendo rotação. Aí eles ficam revezando na minha cabeça. Então, quando a gente vai buscar algo de uma vibração muito diferente, aquilo ocupa um espaço diferente em nós e começa a nos curar da pequenez. E vai fazendo com que aí, nossa, eu tenho um medo. Fiz terapia é maravilhoso. Mas eu fiz terapia e esse medo específico não sai, e aí eu não consigo, e aí eu tento trocar por uma confiança, eu troquei por um entendimento, troquei por um perdão, tá aqui, mas são do mesmo. A hora que você encontra algo de outra vibração em você, aquilo ocupa o espaço e não deixa mais aquilo pegar. Então a gente faz essa visita e começa a lidar com esses paradoxos, porque isso que é a espiritualidade mais verdadeira. Conciliar paradoxos que aparentemente eram insolúveis. Como que você pode ser divino e ter que pagar aluguel? Pois é, mas é verdade. Porque a essência e a expressão são coisas diferentes. Como que o Chela Swami, que era aquele homem de roupas rasgadas, podia ser um grande mestre, que quando se concentrava ele era todas as gotas de água do mar? Pois é. Mas ao conciliar que você pode ser
gentil e firme ao mesmo tempo. Ao conciliar que você pode ser o nada e o tudo, que você pode ser um aprendiz e um mestre, dependendo da situação. Conforme você vai lidando com tudo isso, o ego rígido começa a tremer, trepidar e ter dificuldade de te prender. Porque se você vira para o seu ego e você fala assim, olha, eu sou um humilde aprendiz e eu também às vezes sou um mestre. Eu sou apenas uma energia e eu também sou essa pessoa que vem conversar com outras pessoas. Eu sou o meu potencial. E eu lembro da minha história, mas eu estou curando a minha história. O ego começa a ter dificuldade de te colocar dentro de uma caixinha. Porque você vai escapando pelas frestas dele. E aí, quando ele te prende com uma tristeza, um trauma, um dia difícil, a saída é para dentro. Você medita, faz uma oração, e aí traz de lá uma energia que quebra a jaula. Ela destrói o calabouço e a prisão que a gente tinha ficado. Então é por isso que é importante ir em busca dessas energias elevadas. Não é porque é uma descoberta filosófica, mas é porque delas vem uma paz que entra, desce e cura. Vem fios de energia elevada que entram, descem e iniciam um processo de cura que vai continuar até quando a gente vai assistir às luzes coloridas da televisão. Então nós humanos somos isso tudo e isso nada. A gente é, como dizem alguns monges budistas, só um saco de pele com um monte de sujeiras dentro. É verdade. Mas também não é verdade. E ao conseguir colocar as duas coisas juntas, se você puder olhar para alguém e dizer, eu enxergo nessa pessoa uma pequenez e uma grandeza simultânea. Eu enxergo em mim uma luz enorme e certos pântanos que eu devo evitar. Aí você começou a expandir a consciência. E não apenas trocar o holofote. Vi sua grandeza, agora eu vi os seus defeitos. Agora eu vi sua grandeza, agora eu vi os seus defeitos. Qualquer pai de uma criança, trabalhando o coração, já vai percebendo, meu filho é lindo e amoroso. E ele cortou as minhas cortinas com a tesoura ontem. E o pai e a mãe conseguem lidar. Nossa, eu amo demais meu filho. E ele me deixa louco. Como que a gente não consegue fazer isso com o mundo e conosco? Eu sou um ser de luz, de uma essência infinita, tendo uma experiência aqui na matéria. Inclusive cheguei atrasado, desculpem. Tudo verdade. Conciliar isso e a habilidade de ir visitar isso e trazer para você o que de lá vem, o que não é humano, o que não é consensual, dessa ilusão criada pelos nossos pensamentos e o poder mental coletivo, isso nos liberta. É poderoso. E é esse presente que eu ofereço para vocês hoje. Porque quando eu ganhei, ele me fez muito bem. Então, meditadores, consegui ensinar um pouquinho? Fez sentido? Eu torço sempre para que eu consiga explicar direito, né? Vocês têm perguntas? Nessa terça-feira tão gostosa? Alguém tem perguntas para fazer em casa? Oi. A ansiedade é uma característica da mente por conta de uma força que ela tem. A mente evoluiu para se tornar uma máquina de criar hipóteses e simulações. Então, se eu disser para você, tem uma praia muito bacana de um lugar na Malásia. Você não precisa ir até lá para já começar a imaginar. Vai ter água, vai ter areia, vai ter umas pessoas com umas roupas que são diferentes daqui. Você começa já a imaginar como é que vai ser o clima, erra umas definições, acerta outras, mas rapidamente a mente cria uma hipótese. Por quê? Porque assim você já vai se preparando para aquilo. A mente é uma máquina rapidíssima de criar hipóteses. E isso é útil porque, por exemplo, se eu decidir construir uma cadeira, eu não preciso pensar assim, se eu criar uma cadeira de 9 pés, vai ser muito legal, né?
Eu não preciso criar, eu já imagino. Uma cadeira de 9 pés, nossa, ficou horrorosa, não quero. Na minha mente, eu já crio algo e defino se é bom ou ruim, se eu preciso me posicionar de um jeito ou de outro. Então, a mesma habilidade criativa de antecipar problemas, ela é a habilidade criativa de antecipar problemas. E essa potência mental tão útil acaba fazendo com que nós escolhamos as possibilidades não mais prováveis, mas as mais desconfortáveis, as mais danosas, as que o emocional reage mais. Então a ansiedade é a atenção fugiu para o futuro e não consegue voltar para o agora. Ah, mas e se acontecer aquilo ali? Não, mas e depois de amanhã? Não, mas o mês que vem? A ansiedade é sempre referente ao futuro. E dos muitos cenários mentais, eles não são escolhidos pela racionalidade. Eles são criados pela sua mente racional, mas a votação do seu Big Brother mental é uma votação da emoção. Então o cenário mais catastrófico ganha votos. O mais perigoso bomba. E isso é a ansiedade. É algo criado pela mente racional e lúcida, antecipando possibilidades. E aí a nossa emoção vota. Nossa, esse aqui, hein? Nossa, se acontecer, vai ser isso. Então, a ansiedade perde força quando a gente volta para o agora. O agora, eu senti os meus pés tocando o chão. O agora, eu me treinar para falar mais devagar, para que mais da minha vibração chegue num amigo. O agora é quando eu mergulhar no mar, eu estar no mar mesmo. Não pensando, nossa, uma foto desse mar vai ser ótimo, inclusive a próxima viagem vai ser para outro lugar. Estar no agora diminui a ansiedade. Mas mesmo assim, o seu cérebro vai te falar, e o futuro? E aí você cria momentos definidos de planejamento e de estratégia. Fechou o livro, não deixa as emoções votarem no pior cenário. Volta para o agora, e o agora é profundamente agradável. Mas a ansiedade é quando a mente foi para o futuro e não consegue voltar. Será que eu consegui ajudar? Me ajudou bastante aprender isso. Obrigado pela pergunta. Alguém mais tem? Cada chakra tem uma cor. Inclusive ele tem um som. Raramente eu consigo ouvir o som. Mas quando eles estão muito intensos, a gente até consegue ouvir os sons deles. Quando você tem um chakra muito potente, de uma certa vibração, a sua percepção dos outros chakras vai ser contaminada por ele. Então, uma pessoa que tenha muita força aqui no segundo e no terceiro chakras, que são os chakras de ideias, opiniões, cultura, o segundo. O terceiro, ação, interação, me conectar com outras pessoas. Eles puxam para essas cores. E aí a sua percepção dos outros chakras, talvez você ainda não os tenha deixado serem quem eles são. Talvez a sua ênfase seja pensar e fazer, fazer e pensar. Isso está contaminando os outros. Sendo que os outros têm outras agendas, outros planos, outras prioridades. O quarto chakra não tem prioridade de pensar e fazer. Ele tem uma cognição direta, um aproveitamento intuitivo, uma presença. O quinto chakra é a expressão da alma na matéria. É alterar a vibração do mundo e abençoá-lo. Então, prioridades diferentes. E aí, que bom que você já está sentindo essas cores. Já está próximo. Se você já está enxergando o amarelo, ótimo, está enxergando algo. Vá suspeitando e deixando que os outros se revelem como eles querem ser. Você está vestindo eles, talvez, de algo que você considera importante, e é. Mas deixe eles serem quem eles querem ser depois. Se é possível sentir o primeiro chakra... Um segundo. A pergunta era, se eu vejo todos os chakras da cor amarela, né? Eu tenho que repetir para eles. Se é possível sentir todos os chakras vibrarem? Muito. O primeiro
Até porque a Kundalini começa ali, ele é o mais fácil de sentir vibrar. Mas não cometa o mesmo erro que este monge. Havia momentos em que eu começava a meditar no monastério e tudo chacoalhava, e eu começava a chacoalhar e falava, nossa, estou meditando muito, arrasei. Estou sentindo a Kundalini. E aí o meu mestre falou, você está resistindo a ela e ela tem que espremer para passar, por isso que você treme. Então sinta vibrar, mas tenta fazer com que a vibração seja sutil e não corpórea, não é do corpo. Qual outra pergunta? Se tem como usar a meditação de hoje para decidir um caminho de carreira. O que a gente fez hoje é te conectar mais próximo da sua essência. Deixe que essa essência te limpe. E aí, meu mestre explicava assim, não tente fazer nada na ida, a gente faz na volta. Então eu entro numa meditação tentando decidir algo, gente, aquilo vai ficar me incomodando, eu não vou meditar direito. Sobe, vai para a tua luz, esquece, medita. Na volta, você fala, bom, e agora, aquele assunto? E aquele assunto vai ter clareza. Mas depois de você ter atingido o topo da vibração. Então não tente fazer nada, ter visões, pedir elucidações na ida. Isso é a única coisa que a gente realmente compra na volta. Mais alguma coisa? Não? Se é possível usar essa vibração para decidir algo importante, na volta, gente. Na volta. Oi? Muito importante de você perguntar, e aí é completamente diferente. O problema do passado é que ele vai deixando estruturas energéticas em nós que parece que foram embora, mas não foram. Imagina que você toma banho e aquilo não sai. E você toma banho de novo e aquilo não sai. Então o problema do passado é que ele está no presente. Ele está no presente. E aí muitas vezes o que acontece conosco é que a gente revive aquilo porque a gente tem uma ferida. E se eu tivesse falado outra coisa? E se eu tivesse tentado outra coisa? E se eu tivesse... Mas é ilusório, porque aquilo pode servir como aprendizado, mas não como nova tentativa. A nova tentativa necessariamente não virá do passado, mas o aprendizado virá. Então o que a gente se confunde? A gente às vezes remoe o passado procurando uma nova oportunidade. Não funciona. Mas se você abrir o passado, falar, eu vou enfrentar o meu passado e ver o que eu posso aprender com ele. Isso é uma libertação. Porque aí você pega aquele momento de dor que você falou a coisa mais absurda e você fala, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi isso, isso, isso. Então, por mais que te incomode, deixa de ser um revisitar o passado na esperança de que ele tenha mudado. Ele não vai mudar. Ele não vai trazer novas oportunidades. Mas se você tirar dele o aprendizado, as novas oportunidades aparecerão. Em resumo, a gente tem uma interação errônea com o passado. A gente o revisita na esperança de que seja diferente. Não, mas isso aqui, talvez se eu pensar nisso agora, ai, não devia ter feito isso, né? Como se a gente quisesse que a história fosse diferente. É ler o mesmo livro, querendo que as palavras mudem. Não. Mas se eu aprender com aquelas palavras, eu mudo o futuro. Então a sua relação com o passado, que está no presente, o passado contaminou o presente. Estou magoado, lembrei que há um ano aconteceu tal coisa. Ou seja, o meu dia de março de 2025 está contaminado por uma coisa do passado. Eu pego essa contaminação e falo, oi, o que você veio me ensinar? Que resoluções eu tenho que tomar? E aí ele perde força. Se ele vier e você falando assim, eu devia ter feito diferente, você está procurando mudar as páginas que já foram impressas. Mas se você pegar e falar, com você eu vou aprender, aí funciona. Vai te ajudar. Você tinha uma pergunta? Oi? Ela perguntou se há uma técnica de manter a vibração elevada ao longo do dia sem ter que sentar na mesa do trabalho e ficar fazendo mantras.
são como os postes e os fios da rua. Os postes elevam, e aí, para você manter o fio tenso de um ao outro, de um poste ao outro, você pode respirar de maneira divergente das pessoas. A pessoa está assim respirando e falando com você que uma coisa vai estar errada, e aí ela parece que não está usando os pulmões direito, você usa. A hora que você respira diferente dela, a energia dela tem dificuldade de te contaminar. Então respire diferente e pratique atenção plena. Você viu que começou a cair de vibração? Sinta o tecido sobre sua pele. Perceba que ao mesmo tempo que existe a internet, existem os Himalaias, existem as árvores. Ouça os barulhos das motos sem... Está aqui uma moto nos dando de presente um barulho exemplar. Então, a atenção plena mantém elevada. Mas para elevar, costuma ter que ser meditação. Tá bem? Oi. Tudo. Se a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de criar. O nosso poder de criar é muito intenso, mas nosso conhecimento da frequência criadora não é. Então, se eu visualizo algo, falo, estou visualizando, vai acontecer. E eu não enraizo isso, aquilo é só um devaneio, não é um sonho e não é uma criação. Há uma grande diferença, se eu for fazer um mantra, entre fazer A e fazer A. Essa continuidade vibratória, esse alinhamento energético para que tudo te leve para aquilo, vai inclusive causar atos na matéria que te levem para lá. Então, se eu me visualizo como abrindo ali o meu negócio, eu visualizo, mas aí na matéria vai aparecer um curso de administração, na matéria vai aparecer um investidor, na matéria eu vou acordar cedo para fazer. Então, criar aquilo que a gente visualizou, aquilo já existe na matéria astral, no plano astral aquilo já existe. Tá fácil. Mas para que aquilo se concretize aqui, a gente precisa de uma continuidade para que a materialização aconteça com toda a energia de um plano que é muito denso, que é esse aqui. E muito contrário e muito confuso. Então criar, a gente cria o tempo todo. Mas por falta de continuidade vibratória, e por falta de pegar aquela energia e aterrá-la, a gente nem sempre cria o que a gente queria. Acaba criando o que a gente tem medo e não o que a gente sonha. Tomara que eu tenha podido ajudar. Diga. Diga. A luz azul é do quinto chakra. Ela provavelmente é mais fácil de ver em pessoas que têm uma espiritualidade elevada, um pouco de incômodo aqui com a matéria, um pouco de incômodo aqui com o mundo, e uma tendência um tantinho maior à filosofia e não à ação. Então também é bom equilibrar. O melhor é você ser amigo de todas as cores. Tá bom? É isso. Eu agradeço as pessoas de casa e a Lígia que vai nos ouvir depois, gravado. Um beijo para você, Lígia. E a todos vocês e a todos que nos abençoam e propiciam isso. Muito obrigado. Namastê. Terça-feira que vem estaremos aqui. E na atividade tem um monte de atividades acontecendo. E um monte de coisas bacanas. Muito mais do que apenas essa meditação. Quer dizer alguma coisa? Retiros, atividades. A intenção aqui é realmente ser esse caminho de expansão da consciência do ser. Namastê. Muito obrigado.